encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Uma alegria ter vocês hoje aqui, para que a gente possa ler a palavra de Deus, possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. E convido você a compartilhar essa oração, esse momento de graça que teremos nessa manhã. E convido você já a abrir a palavra de Deus aí em 1 de Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 ao 23. 1 de Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 até o 23. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que venha sobre nós nessa manhã, para que venha sobre o nosso coração, para que venha sobre a nossa história, para que venha conduzindo todo esse momento de graça e de bênção que teremos aqui hoje, para fazer com que o nosso coração saia daqui abastecido, saia restaurado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, trazer a tua paz, trazer a tua graça, trazer o teu Pentecoste a nós, para que possamos sair daqui hoje restabelecidos, preenchidos da tua graça, preenchidos da tua misericórdia, do teu amor. Ensina-nos, Senhor, a ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos juntos, 1 de Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 até o 23. E a palavra de Deus diz assim: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do Evangelho
o anúncio gratuitamente sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei. Embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Palavra do Senhor. Graças a Deus, veja a palavra de Deus, sinal de bênção, de graça na sua vida. Aqui essa passagem mostra como Paulo, ele tem um amor pelo Evangelho, um amor pelo que ele pregava, e para ele evangelizar era uma necessidade, né? E, como a palavra diz aqui, uma missão. Ele tinha ali, poderia ter ganhos e tudo mais, mereceria isso, recompensa, mereceria. Mas a recompensa para ele é maior, é o quê? É chegar a muitos corações. E quando a gente evangeliza, e eu posso falar isso com propriedade também, porque eu estou aqui há 20 anos na comunidade Vina Luz, tudo que a gente, quando se coloca, se propõe para o outro, vale a pena. Vale a pena porque a missão, ela... E aí eu falo que evangelizar é uma missão, né? O evangelho, ele também tem essa pegada de... Vou falar assim, tá? Ele tem essa linha de dizer que não é uma missão. É uma missão, mas não é uma opção. Entende? Você não é obrigado. Mas quando você vê o efeito da transformação na vida de uma pessoa, aquilo ali, você se torna até escravo daquilo ali, porque a alegria de você ver o outro de pé é a caridade. A alegria de você ver o outro que estava sujeito ao pecado, a condenações, e você vê aquela pessoa florescer novamente, é motivo de alegria e de sustento também para dentro de nós. Então, em muitos lugares a gente ia em missões, voltava de madrugada e tudo mais, mas nós voltávamos muito mais abastecidos do que cansados. Isso era os pormenores. Você vê o efeito da graça de Deus acontecer, isso é um privilégio. E o Evangelho, você anunciar isso, é esse privilégio. Você vê esse efeito, você vê a presença de Deus ali, você vê o mover de Deus ali. E você, dentro da sua realidade, eu e você podemos ver isso dentro do seu trabalho, dentro da tua casa, você evangelizando, dentro daquele momento quando fala que eu me fiz fraco, junto com os fracos, eu estava com os judeus, junto com os judeus. Ou seja, você precisa estar presente lá no mundo. Eu preciso estar presente lá no mundo. Nós precisamos ser essa luz. E aquilo que vem de Deus é uma recompensa muito maior, porque a paz que você tem, a graça, a forma que Deus vai movimentando a sua vida, tudo isso interfere, né? E tem uma palavra também que muito forte, que está em Jeremias, que fala assim, que a sua palavra era no meu coração como fogo ardente. Quando Deus vem trazer missão para nós, o nosso coração ele se transforma. E já não tem como você ler a palavra e conviver com as outras pessoas e viver de forma diferente. Você quer fazer sentido para aquela pessoa. E hoje, mais do que nunca, o nosso testemunho, a nossa vida, ela é esse vitral, né? Essa propaganda. A palavra lá também, Isaías, quando fala, né, eis-me aqui, envia-me. Porque você, caminhando com Jesus, caminhando com o Evangelho, você não pode achar que vai ser uma vida simplesmente que você vai chegar, vai ler algo e que aquilo ali é simplesmente para o teu abastecimento. O Evangelho, ele mostra em passagens, em experiências, que ele
ultrapassa as barreiras. Jesus vem trazer isso para nós, que ele ultrapassou as barreiras. E Paulo vem trazendo esse exemplo ali, quando ele chega aos judeus, quando ele chega aos fracos, quando ele chega ali, quando ele fala aqui de ganhar, né? Pessoas que não estavam debaixo da lei, pessoas que estavam debaixo da lei. Você ser Cristo para essas pessoas, ser essa imagem lá fora, é o maior exemplo que ele pode dar. E a palavra vem trazendo isso para nós. Os exemplos vêm trazendo isso para nós. Onde você vê aquela mulher que seria apedrejada, onde você vê a mulher do fluxo de sangue, onde você vê aquele homem que gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele estava indo fora da lei e chegando a essas pessoas e trazendo essas pessoas para Deus. Então hoje, você viver o Evangelho é a esperança de você olhar para sua família, aquele que está na margem, aquele que está fora da lei, que nem na lei social está enquadrado. O Evangelho, aquilo que você lê, pode resgatar essa pessoa. Então é esse amor que Paulo estava falando aqui na palavra e que vai sendo aplicado. Né? Tem também a passagem de Marcos 16 que Jesus fala isso: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você hoje, com a forma que você posta na internet, você prega o Evangelho. A forma que você escreve uma mensagem para a pessoa, você prega o Evangelho. Você não precisa... Hoje aqui a gente tem essa estrutura, graças a Deus, para poder evangelizar e chegar com o melhor, com aquilo que a gente tem de qualidade para a tua casa. Para que você esteja vendo e alguém aí que está na tua casa está ouvindo esta tabela. Tem uma voz diferente falando comigo ali. Nem fala com você, mas está ouvindo. Só de você ter deixado o celular aberto, você já está pregando o Evangelho por todo o mundo. É essa concepção que a gente tem que entender. Não é achar que você vai fazer... Tem pessoas que a gente está aqui fazendo esse papel de estar aqui, colocando o nosso rosto, mas talvez o seu papel não seja esse, mas está tudo bem. Você também está chegando em lugares que a gente não pode chegar. E nós só estamos chegando a você aqui hoje porque você ajuda a comunidade. Temos uma câmera, temos um celular para poder chegar a outras pessoas. Então, assim, não adianta nada a gente estar aqui dentro desse estúdio e ficar só aqui. Você com o seu celular evangeliza. Então, tá no trabalho aí, tem alguém que está aí ouvindo de tabela, está ouvindo essa voz todos os dias aí, e alguma coisa já está mudando ela ali. Porque já viu a diferença em você. Pregar o Evangelho é isso. Pregar o Evangelho é desde você pegar um ônibus, a postura que você está dentro do ônibus, a postura que você trata a pessoa. A gente fala muito isso, né? Que tudo é a forma que a gente se comunica. O Evangelho tem esse poder de comunicar a gente e levar a gente a comunicar outras pessoas. Se você chega num restaurante, você é mal atendido, você não volta naquele restaurante. Não adianta. A comida pode ser boa, o preço pode ser bom, você pode estar morto de fome, né? Mas você não volta. Agora, você foi bem atendido, a comida foi cara, mas você foi bem atendido. E a comida foi de qualidade, você vai fazer um esforço para voltar ali naquele lugar, com certeza. Parafraseando e fazendo uma analogia, o Evangelho é mais ou menos assim. Se você chega para uma pessoa e acolhe ela com a palavra, ela vai te acolher, você vai ter abertura para aquela pessoa. Agora, se você chega para aquela pessoa criticando, mesmo você estando no seu direito, pronto, você jogou tudo por água abaixo. E é isso que o Evangelho fala aqui em Coríntios, no versículo 18, quando ele fala: qual é a minha recompensa? É que pregando o Evangelho eu apresente gratuitamente? Então, Paulo, ele tinha direito de apóstolo, mas ele abriu mão disso. Então, às vezes a gente está no nosso direito, na lei e tudo mais, mas para o Evangelho, olhando aquela pessoa pelo Evangelho, como você vai chegar àquela pessoa? Como você vai chegar àquela pessoa que se decepcionou com a igreja? Como você vai chegar àquela pessoa que se arrependeu de um relacionamento que teve com a pessoa da igreja? De um contato que ela teve com a pessoa da igreja? Ou que ela foi roubada? Ou que ela... Como você pode restaurar isso? Só o Evangelho pode trazer isso. Só o Evangelho pode trazer essa essência. A essência de reconstruir. A essência de trazer isso. E a palavra fala também isso, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, hoje, nós não temos que achar que vamos evangelizar uma pessoa e aquela pessoa vai nos dar algo em troca. Não. É a alma daquela pessoa.
Até porque mais para frente ela pode voltar a pecar e errar e tá tudo bem. Mas você deu o passo para ela caminhar naquilo que Deus pede para ela, naquilo que Deus tem de desejo para ela, tem de vontade para ela. E aí, a gente, para fechar aqui, a gente vai no versículo, volta aqui no versículo 22 que fala, né? Fiz-me tudo para todos. Ou seja, Paulo, como falei aqui, ele não mudou a abordagem dele, não mudou a mensagem dele. Ele falava com os judeus, falava com os gentios e com o objetivo de quê? De levar Jesus. Ele converteu Jesus, se a gente olhar também, fez exatamente isso. Ele converteu a samaritana, que era uma pessoa isolada pela realidade que ela vivia, e os samaritanos também conviviam. Pelo percurso que Jesus ia caminhar, nem precisava passar por ali. Jesus sentou à mesa com os publicanos. Jesus tocou o leproso e acolheu quem era excluído. Então o Evangelho vem trazer exatamente isso para nós. Esse aplicar, esse sair da zona do conforto. Amar quem ama a gente é fácil. Falar de algum assunto, daquilo que o outro fala é fácil. É igual falar. Fala de futebol com quem você é Flamengo, tu fala do Flamengo é fácil. Fala do outro, é diferente. Fala com alguém que tem uma visão política diferente da sua. É de fácil? Hoje não. Então, você pode falar, mas tem que ter maturidade. E o Evangelho te dá isso. Porque Paulo fazia isso. Jesus fazia isso. Então, como é que hoje nós não conseguimos conversar com a pessoa? Às vezes briga, deixa de falar por causa de política, deixa de falar por causa de comida, deixa de falar por causa de bens. Isso vai tudo no mesmo pacote, porque ainda não viveu o Evangelho. O Evangelho não pode ser imposto. Você pode falar, você pode colocar, e o Espírito Santo que vai gerar essa entrada. Você pode ser o maior teólogo da Bíblia possível aqui, o exegeta, mas se você não viver, se você não exalar isso, de nada adianta. Vai ser só uma coisa forçada. E o que Deus pede para nós, com essa palavra aqui, são 3 convites, tá? Um é reconhecer que fomos chamados para anunciar Jesus. Você foi chamado para anunciar Jesus na tua casa, no teu trabalho, no teu namoro, no teu casamento. E buscar sem a glória. Não acha que é um toma lá da cá. Você vai dar. Ah, mas ele não foi... Faltou gratidão. Só quem faz isso é Deus. Não confunda as pessoas com Deus. Nós temos as nossas limitações do nosso lado humano. E se acontecer isso, podemos ficar tristes, mas não decepcionados a ponto de abandonar Jesus. Porque evangelização é isso. Você vai jogar a rede vai vir, vem só peixe. Joga a rede na Baía de Guanabara para ver se só vai vir peixe. Não vai. Então, na tua casa, é também a mesma coisa. Você vai jogar a rede. Vai vir algumas coisas, você vai ter que separar da rede. E o outro ponto, aproximar das pessoas para levar Jesus. Não adianta a gente chegar e querer falar de Jesus, mas não querer conviver e não querer se aproximar. Ser luz é isso. Ser luz que brilha nas trevas é isso. Então, com a mão no seu coração, peça isso hoje ao Senhor. Essa coragem, essa determinação, que você pode ir além hoje. Deus está te chamando a ir além. Hoje, viver o Evangelho é viver além. É viver indo além. Porque você precisa viver. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo numa geração em que a geração que está nascendo hoje é uma geração sem referências. Quando vai para o mar da internet, vai vendo um monte de filosofias, um monte de coisas, de pensamentos, e isso aí, por mais que seja falado ali, a pessoa vive essa experiência. Mas há um contraponto dentro disso tudo hoje, que a pessoa está buscando um ponto de partida. E o Evangelho, hoje, sendo vivido, pode ser esse ponto de partida. E peço ao Senhor hoje que retire toda essa resistência, todo medo, toda murmuração, tudo aquilo que te impede de viver a palavra, de não se achar digno, de não se achar ali confiante, de achar que você não tem uma vida para isso. Deus está te chamando hoje da forma que você está. E diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Peça ao Espírito Santo de Deus que possa te dar mais força para você alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida. E os frutos que Ele vai derramar
dentro daquilo que você está vivendo hoje. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Tenha certeza hoje que vale a pena você confiar nesse nome poderoso de Jesus na sua vida. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, Deus abençoe e uma semana abençoada para você.